Bom dia, caros estudantes. Muito boa tarde, caros estudantes. E muito boa noite, caros estudantes. É mais uma vez para a gente tentarmos aqui interagir no nosso processo de ensino e aprendizagem. Na cadeira da introdução à enfermagem, já viemos dando assim algumas abordagens relativamente, falamos do que é enfermagem, falamos tanto da história da enfermagem, falamos dos objetivos da enfermagem. Claro, hoje vamos entrar numa outra temática, na possibilidade da gente podermos cumprir o que se calhar é o nosso objetivo em torno da disciplina em particular. O nosso tema de hoje vai ser competência profissional. Primeiro vamos definir o que é competência profissional. Vamos saber os perfis de saída relativamente à nossa profissão. Vamos saber sobre a categoria profissional. Vamos saber qual é a essência da enfermagem. E no final vamos saber o que realmente é o cuidado autêntico. Antes, porém, da gente entrarmos propriamente dito no que se calhar é o objetivo, ou o sumário em particular, eu vou situalizar os estudantes a partir do nosso manual que fala sobre a epistemologia e o percurso histórico da enfermagem, onde tem claramente os temas em que nós vamos aqui abordar. Então, os estudantes podem apontar na página número 55, ali está caracterizado, ou seja, temos ali o decreto do 187 18 de 6 de agosto, que é o regime jurídico dos profissionais de enfermagem. É onde nós vamos encontrar o nível profissional. E na página número 22, vamos encontrar claramente o cuidado autêntico. Que é então o cuidado autêntico? E qual é a importância do profissional de enfermagem no processo do cuidar, não é? Saber sobre o cuidado autêntico. E na página número 20, vamos encontrar então a competência profissional, ou seja, perfil de saída. Ali é onde podemos assim encontrar os temas pelo qual vamos aqui fazer abordagem. Espero que todos os estudantes conseguiram de localizar as páginas e, claro, vamos assim proceder. Meus caríssimos estudantes, eu gosto primeiro de começar a aula por uma frase de pensar, uma frase de reflexão, uma frase na qual vai levar-vos, não é? Entender alguma coisa no vosso processo de ensino e aprendizagem. A frase diz assim, é a frase de Augusto Cole, que diz que a vida é uma grande universidade, mas pouco ensina a quem não sabe ser um aluno. Eu sempre tenho dito a vocês que o difícil para um professor é claramente ensinar a um estudante que não quer aprender. Isto é difícil para mim como professor, isto é difícil de alguém como um pai, não é? Porque quando nós estamos a ensinar alguém, o que nós esperamos é que ele tente incutir o que realmente nós estamos aqui a ensinar. Mas nós estamos no processo de ensino e aprendizagem, que na qual não é um dogma, mas é um processo de aprendizagem. Vocês estão abertos, não é? E eu sempre me dispus na possibilidade de podermos discutir em torno dessas situações que provavelmente há de acontecer no processo de ensino e aprendizagem. Isso não é dogma, é ciência. Ok, então, depois de nós falarmos um pouquinho relativamente a esta reflexão, não é? Espero que todos nós refletimos. Eu repito, o tema ou a frase diz que a vida é uma grande universidade, mas pouco ensina a quem não sabe ser um aluno, ou bom aluno. Ou seja, se vocês recordam-se nas frases, ou seja, algumas frases na qual o professor descreveu aqui no fascículo, no manual que vocês têm de orientação, uma das frases diz que o objetivo do estudante na universidade não pode ser vir adquirir diploma, mas o propósito é vir adquirir conhecimento, valores, competência, na qual darão-lhe habilidades para poder sustentar o teu curso, que é a enfermagem em particular. Vamos então entrar no primeiro ponto, na qual fala sobre a competência profissional. Ok, nós temos que perceber o que realmente é competência profissional. Nós temos falado de competente, o fulano é competente, o enfermeiro fulano é competente, o doutor fulano é competente, mas o que é isto de competência? Então, competência profissional refere-se a um conteúdo técnico
do saber e o saber fazer. Meus caros estudantes, quando a gente diz do saber e o saber fazer, se vocês se recordam, a semana passada nós falamos sobre o pilar do desenvolvimento para o século XXI, onde nós falamos do primeiro pilar, que é aprender a conhecer, o segundo pilar é aprender a fazer, o terceiro pilar é aprender a ser, o quarto pilar é aprender a viver junto e o quinto é aprender a desaprender. Recordam-se disso? Muito bem, muito bem. Então, quando aqui a gente diz que a competência profissional refere-se ao conteúdo técnico de saber fazer, meus caros, a nossa disciplina não, mas o nosso curso, enfermagem particular, ela tem duas componentes. Tem a componente teórica e tem a componente prática. Ou seja, só realmente quem faz, quem realmente conhece. Quem não conhece não consegue fazer. Então, a competência profissional é um conjunto, digo, de valores, é um conjunto de habilidades, é um conjunto de técnica, é um conjunto de sentimentos e a capacidade para poder desenvolver uma determinada profissão. E nós aqui estamos a falar de enfermagem em particular. E nós esperemos profissionais de enfermagem competentes, profissionais de enfermagem com valores, profissionais de enfermagem com habilidade. Então, nós estamos aqui a falar de habilidade. O que são habilidades? Habilidades são ações, não é? E nós, profissionais de enfermagem, temos dito que, falando de uma habilidade na qual são ações que nós profissionais de enfermagem devemos fazer, é como, por exemplo, a habilidade de dar uma injeção, né? Nós podemos ter uma diferenciação em torno de habilidade de um profissional para com outro. Vamos lá imaginar que alguém deu uma injeção a um doente e o doente diz, não, este profissional doeu-me quando deu a injeção, mas este profissional não doeu-me quando deu a injeção. Então, quer dizer que as habilidades técnicas e profissionais, elas não são iguais para os profissionais. Claro, ela depende da forma de cada um em torno da sua execução. Estamos juntos? Esperemos que estejamos juntos e vamos então avançar e entender o perfil de saída da nossa profissão. Ou seja, estamos a falar do campo de atuação. Quando a gente fala de campo de atuação ou perfil de saída da nossa profissão, aqui nós estamos a querer dizer o seguinte. Aqui na página número 20, não é? Nós vamos encontrar ali o campo de atuação, ou seja, perfil de saída ou campo de atuação. Segundo Edgar, não é? A profissão de enfermagem prepara-nos para atuar em todas as áreas da saúde. Ou seja, o perfil de saída dos profissionais de enfermagem, elas são 4. Nós, os profissionais de enfermagem ou futuros enfermeiros em particular, estamos a ser capacitados, estamos a ser orientados para atuar em 4 perfis de saída, que são, primeiro, assistência, segundo, administração, terceiro, docência e o quarto, investigação. Ok, vamos poder desdobrar, não é, uma da outra para podermos entender onde é que estamos quando estamos a assistir, onde é que estamos quando estamos a administrar, onde é que estamos quando estamos a ensinar, onde é que estamos quando estamos a investigar. Então, são 4 perfis de saída que nós aqui vamos poder entender. Ok, caros estudantes, o perfil de saída da nossa profissão, começando pela assistência, assistência ela é realizada ao doente, que é o nosso objeto de trabalho. Ou seja, qual é a essência da enfermagem? A essência da enfermagem é cuidar. Cuidar quem? Cuidar o ser humano. Logo, quando nós falamos de assistência, consiste em prestar cuidados de enfermagem a um doente que provavelmente esteja internado numa unidade hospitalar ou então no seu domicílio. Meus caros, se nós percebemos a aula passada, nós entendemos que nós, os profissionais de enfermagem, além da prestação de cuidados em pessoas doentes, nós cuidamos de pessoas doentes e cuidamos de pessoas saudáveis, correto?
Quando cuidamos de pessoas saudáveis, estamos a primar pela prevenção, e quando cuidamos de pessoas doentes, estamos a primar pelo tratamento. E se recordam que a semana passada nós falamos, não é, que o profissional de enfermagem, num processo de cuidar, nós atuamos na promoção, na proteção, na prevenção, na reabilitação e recuperação da saúde do ser humano. Recordam-se disso? Muito bem. Então, o segundo perfil de saída, estamos aí a falar de administração. Meus caros, quando nós estamos aí a falar de administração, claro, é provável que quando nós administramos é porque administramos alguma coisa. Mas quando nós falamos do perfil de administração, consiste em administrar unidades sanitárias, como por exemplo, você pode ser futuramente um diretor de enfermagem de uma determinada unidade hospitalar, certo? Porque o meu foco é claramente administrar. E para administrar é necessariamente que tenha recursos humanos, recursos materiais e recursos imateriais. Então, nós, como futuros administradores, claro, quando falamos de administração, é gerir recursos humanos, recursos materiais e recursos imateriais que velam na possibilidade desta ferramenta que é o segundo, perfil de saída. Ok, então vamos claramente avançar no terceiro perfil de saída da nossa profissão. Futuramente, nós temos como perfil de saída a docência. Ou seja, nós, os profissionais de enfermagem, relativamente à docência, nós estamos aqui a falar em ensinar, compartilhar conhecimento. Então, é necessário que o profissional de enfermagem seja dotado de valor, seja dotado de habilidades, né? Na possibilidade de poder transmitir a outros, né? A outros futuros profissionais de enfermagem. E nós estamos aqui a falar de docência. Meus caros estudantes, é bom que se saiba que quando terminar a tua licenciatura, não vai vir dar, por exemplo, a aula a este nível na universidade, não. Quando terminar a sua licenciatura, você vai dar aula no nível mais baixo. Estamos a falar no nível médio. Quando eu termino a minha licenciatura em Ciências de Enfermagem, estou habilitado para ensinar no ensino médio. E quem ensina no ensino básico, por exemplo, tem que ser aquele que fez o ensino médio, correto? Depois, nós vamos entender claramente relativamente ao nível, mas é bom que se saiba, eu repito outra vez, quando terminares a tua licenciatura em Ciências da Enfermagem, você está habilitado a ensinar, que nós chamamos perfil da docência. E para ensinar, você quando terminar a licenciatura, repito, não vai dar aulas no ensino superior ou na universidade, você vai dar aula no ensino médio, nas escolas técnicas, por exemplo, temos aqui o IMSS do Quilamba, temos aí o IMSS do, aqui no, ao lado do, aqui no, ao lado do hospital, aqui ao lado do centro de fisioterapia, não é, que é a escola técnica de enfermagem. Claro, então ali tem o ensino médio, onde realmente eu estaria habilitado quando terminar a minha licenciatura de ensinar. Ok, então vamos terminar em torno do perfil de saída, falando pelo último perfil de saída, que é a investigação científica. Meus caros, quando a gente fala de investigação, é buscar problema para dar solução, correto? Então, nós, como futuros profissionais de enfermagem, estaremos habilitados relativamente ao perfil de saída, que é a investigação. Consiste em buscar problemas e dar solução aos problemas identificados. Até o preciso momento, estamos juntos? Ok, então vamos avançar. Meus estudantes, nós vamos falar sobre o nível profissional ou então categoria profissional. Primeiro, o que é nível profissional? O nível profissional é a qualificação de um profissional para identificar a competência, não é, ou a complexidade de conhecimento e aptidão que uma pessoa deve possuir. Então, quer dizer que, quando nós falamos de nível profissional, consiste na capacitação ou na complexidade de um conhecimento em torno de algumas habilidades que um determinado profissional deve ter no seu ramo de saber. Ok, então, vamos aqui entender quais são os níveis profissionais que realmente nós podemos encontrar a nível da enfermagem.
nós temos 3 níveis profissionais. Nós temos o nível básico, nós temos o nível médio e nós temos o nível superior. Esses são os 3 níveis. É bom que se entenda de que em cada nível nós encontramos um determinado grupo de profissional. Então vamos começar. Quais são os profissionais na qual nós encontramos ao nível básico? Nós temos ouvido de que existe auxiliares de enfermagem. Meus caros, os auxiliares de enfermagem, aquele que fez o básico de enfermagem, este aqui está enquadrado no nível básico e chama-se de auxiliar de enfermagem. Ao nível médio, temos 2 potências fundamentais que vocês devem saber. A nível médio, nós temos o técnico médio de enfermagem e o especializado. O especializado é aquele profissional em que fez uma especialidade pós-média. A este nós chamamos de especializado. Eu vou orientar-vos o seguinte. Quando nós falamos de nível profissional, eu aconselho que leiam bem o decreto que está no vosso livro, não é? Que é o manual, não é? Da epistemologia e o percurso histórico da enfermagem. É o manual que o professor deu na primeira aula, não é? E na página número 55, nós vamos encontrar ali o regime jurídico dos profissionais de enfermagem, que é o decreto presidencial número 178/18 de 8 de agosto, não é? Ali nós vamos conseguir entender, não é? Os níveis profissionais e as suas respectivas competências, independentemente do nível. Então vamos aqui ao nível superior. No nível superior, nós encontramos 3 valências. Nós encontramos ao nível superior o bacharel em enfermagem, nós encontramos o enfermeiro e nós encontramos o especialista. É bom que se saiba que nós temos aqui o especializado e nós temos o especialista. Qual é a diferença que existe entre especializado e especialista? A diferença é: o especializado é aquele que fez uma especialidade pós-média e o especialista é aquele que fez uma especialidade pós-licenciatura. Aí, aguardemos que vocês conseguiram entender qual é a diferença que existe entre uma e outra, que é especializado e especialista. Obrigado. Então, alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Ok, então vamos assim avançar. Meus amores, é bom que se entenda, dependentemente do nível e as suas respectivas entidades que lá se encontram, em torno de nível, nós sabemos que em cada nível temos classe. Nós temos, por exemplo, auxiliar de primeira classe, temos auxiliar de segunda classe e temos auxiliar de terceira classe, certo? E temos que ter ao nível médio, temos técnico médio de enfermagem de primeira classe, temos técnico médio de enfermagem de segunda classe e temos técnico médio de enfermagem de terceira classe. Idem a todos os níveis. Por exemplo, enfermeiro. Nós temos enfermeiro de primeira classe, nós temos enfermeiro de segunda classe e temos enfermeiro de terceira classe. É bom que se perceba aqui uma coisa. Quanto maior é o nível, quanto maior é o nível, menor é a remuneração. Isso quer dizer que quando nós entramos na função pública pela primeira vez, você vai entrar, por exemplo, quando tu terminar a tua licenciatura em ciências da enfermagem, vai ser considerado de enfermeiro. Então, ao fazer o concurso público, você vai entrar como enfermeiro de terceira classe. É a razão que se diz que quanto maior é a classe, menor é o salário. Isto quer dizer que o enfermeiro de primeira classe ganha mais que o enfermeiro de terceira classe. Por quê? Porque quando eu faço o meu concurso público, eu entro como enfermeiro de terceira classe.
E o que é que a gente pode fazer na possibilidade de poder ascender de classe? Segundo os nossos regulamentos, que é o decreto presidencial, o regime jurídico da Ordem dos Enfermeiros e o regime jurídico dos profissionais de enfermagem, nós, para ascender de categoria, temos claramente alguns requisitos que fazem parte na possibilidade de poder ascender de categoria. Como, por exemplo, nós devemos ter avaliação durante 4 anos de bom, certo? Nós devemos ter cursos de formação ou de atualização na qual nos facilitam para promover de outra classe, certo? E nós podemos, em torno deste processo, não é, das classes, devemos estar submetido a um concurso de promoção. O concurso de promoção lhe dará habilidade para o profissional de enfermagem ascender de categoria, sair da categoria de segunda classe, por exemplo, para a primeira classe. Sair de primeira para outra classe. E aqui uma coisa que deves ter bem clara. Meus caros, quando nós falamos de níveis profissionais, não é? E falamos aqui das classes. Em todos os níveis tem classe. Quando nós chegamos, por exemplo, enfermeiro de primeira classe, quer dizer que ali na primeira classe é o topo da classe. Certo? De enfermeiro, o topo é a primeira classe, porque você entra como enfermeiro de terceira classe, depois vai enfermeiro de segunda classe e depois vai enfermeiro de primeira classe. Mas chegar na primeira classe, você não pode ascender mais, a não ser que você vai fazer mais um curso de ingresso ou então um curso de promoção, na possibilidade de poder enquadrar-se, se tiver especialidade, em enfermeiro especialista. Ali já é o topo da classe de especialista. E nós temos enfermeiro especialista de terceira classe, nós temos enfermeiro especialista de segunda classe e nós temos enfermeiro especialista de primeira classe. Repito, quanto maior é a classe, menor é a remuneração. Entendemos? Ok. Então, vamos avançar. Aqui diz assim, o enfermeiro licenciado, até não necessariamente a gente chamamos de enfermeiro licenciado, logo que alguém chama de enfermeiro, nós já sabemos que é enfermeiro licenciado. Ele deve ter uma formação inicial de bacharel em enfermagem. Mas, cara, eu quero deixar aqui algo bem claro. Nós, às vezes, enquanto temos nos confundido com a formação de bacharel, alguns estudantes dizem, não, eu quando terminar o meu 4º ano sou considerado de bacharel de enfermagem. Que fica bem claro que a Universidade Metodista de Angola não forma bacharel em enfermagem, mas forma enfermeiro. Logo, quando você tiver no 4º ano da sua licenciatura em Ciências da Enfermagem, você não é considerado como bacharel de enfermagem. Mas para ser bacharel de enfermagem tem que ter um diploma, um certificado na qual te dá a habilidade de poder exercer as suas atividades como bacharel de enfermagem. Por exemplo, se tu neste preciso momento aparece um concurso público e está no 4º ano da sua licenciatura em Ciências da Enfermagem e realizar um concurso e me encontra eu como júri desta seleção, eu garanto que você não irá entrar. Porque quando você vai solicitar a sua declaração na universidade, a declaração vai dizer de que é estudante que está a frequentar o 4º ano da licenciatura em enfermagem. Então, isto não quer dizer que é bacharel em enfermagem. Ou seja, o bacharelato em enfermagem aqui em Angola, a única universidade que dava bacharelato em enfermagem é o ICISA, que é a Universidade Agostinho Neto, que fica ao lado da clínica multiperfil, o ICISA, não é? Ele dá o curso de bacharelato em enfermagem, mas nós, em enfermagem, não temos bacharelato, por exemplo, aqui na Universidade Metodista de Angola, por exemplo, na Universidade Piaget. Resumindo, em Angola não se forma bacharelato ou bacharel em enfermagem. Em Angola, forma-se enfermeiro. Estamos juntos? Ok. Então, vamos aqui avançar. Então, nós estamos a falar de enfermagem. Meus caros, é bom que se entenda, não é? Qual é a essência da enfermagem? Para falar da essência da enfermagem, primeiro nós vamos entender o conceito da enfermagem.
diz que a enfermagem é uma ciência comprometida com a vida do ser humano. Ela atua na promoção, na proteção, na reabilitação e na recuperação do indivíduo. E o conceito mais básico é: a enfermagem é a ciência e a arte do cuidar o ser humano. Correto? Ok. Então, depois de nós definirmos então o que é a enfermagem, acredito que os estudantes estão capacitados de dizer qual é a essência da enfermagem. Qual é a essência da enfermagem? Qual é a essência da enfermagem? Ok? Meus estudantes, a essência da enfermagem é cuidar. Cuidar é a essência da enfermagem. Estamos juntos? E deve estar bem claro. No princípio, o professor disse que nós, os profissionais de enfermagem, não simplesmente cuidamos de pessoas doentes, mas nós podemos cuidar de pessoas doentes, mas também como podemos cuidar de pessoas saudáveis. Quando cuidamos de pessoas saudáveis, estamos a primar pela prevenção, e quando cuidamos de pessoas doentes, estamos a primar pelo tratamento. Podemos refletir em torno da abordagem dos cuidados de enfermagem, isto comparando com os cuidados da antiguidade de Florence Nightingale, que é a patrona da enfermagem, e os cuidados em que no qual estão submetidos agora os nossos utentes. Meus caros, eu paro um pouco quando nós falamos, estamos aqui tentar comparar os cuidados da antiguidade, em particular de Florence Nightingale. Nós ouvimos a aula passada os feitos de Florence Nightingale. Nós entendemos que a Florence Nightingale, na Guerra da Crimeia, ele cuidou dos soldados. A mortalidade naquela altura, que era de 40%, em torno do feito de cuidar de Florence Nightingale, baixou esta mortalidade de 40% para 2%, que é muito, não é? Então, ele recebeu um prêmio ao governo da Guerra da Crimeia. E graças a este prêmio que mudou o rumo da enfermagem e ter construído uma escola de enfermagem em 1860. Meus caros, eu acho que nós devemos refletir o que realmente nós pretendemos. E nós temos falar de uma qualidade bastante importante no processo de cuidar: o holismo e a empatia. Quando nós falamos de holismo, é a capacidade do profissional de enfermagem olhar o doente como um todo, sem a discriminação do seu nível acadêmico, da sua raça, da sua profissão ou etnia. Então, meus amores, e quando nós falamos da empatia, a empatia é a capacidade do profissional de enfermagem de se colocar no lugar do doente. Então, são ferramentas, são qualidades que um profissional de enfermagem deve exercer no processo do cuidar, que é a essência da enfermagem. Ok, então, estamos quase para terminar. Vamos dizer o seguinte: na profissão de enfermagem é necessário que o profissional tenha a visão de quem é o doente, que é o cliente, que é o nosso objeto de trabalho. A aula antepassada, nós dissemos que no processo de cuidar, nós devemos olhar o doente como um ser biopsicossocial, como alguém que vive numa sociedade, como alguém que tem uma necessidade biológica como nós, não é? Então, nós temos a responsabilidade, nesse processo de cuidar, de olhar o doente como um ser biopsicossocial. Ok, então, vamos falar um pouquinho, e é o último tema do nosso sumário: o cuidado autêntico. Mas, cara, quando nós falamos que o cuidar é a essência da enfermagem, mas nós estamos aqui a falar do cuidado autêntico. Quando nós falamos do cuidado autêntico, se nós irmos no nosso manual, acredito que no nosso manual, provavelmente na página número 15 ou na página número 14, não é? Se a memória não me engana agora, nós vamos entender a abordagem que o autor faz relativamente ao cuidado autêntico. Ou seja, meus caros, o cuidado autêntico vai além da assistência à doença. Assiste o indivíduo em várias dimensões. O mais importante é ajudar o cliente ou o doente a cuidar do seu próprio ser. Algo tão fundamental que eu sempre tenho compartilhado com vocês.
O objetivo do profissional de enfermagem no processo de cuidar é fazer com que o doente tenha posterior a capacidade de auto-se cuidar, correto? Esse é o nosso principal foco, é fazer que o doente tenha a capacidade de auto-se cuidar para voltar na sociedade, certo? Então, aqui o cuidado autêntico, nós podemos dizer que as condições favoráveis ao cuidado não são proporcionadas não apenas por administração de medicamentos ou realização de curativos, certo? Claro, tem outros pressupostos na qual são necessários no processo de cuidar, na possibilidade de nós invertermos esse quadro. Por exemplo, nós estamos a falar que o objetivo do profissional de enfermagem ou a competência do profissional de enfermagem no cuidar, não é? Na assistência, é fazer com que o doente tenha a capacidade de auto-cuidar. Esse é o nosso foco. Foi um exemplo que eu dei aqui na sala, não é? Eu disse, vocês conhecem ou vocês sabem o que é um doente em coma? Vocês entendem o que é um doente em fase crítica? Meus caros, o doente quando está em coma, ele não consegue cuidar-se. O doente quando está em fase crítica, ele não consegue cuidar-se. Mas quando é que há a intervenção do profissional de enfermagem no processo de cuidar? Nós cuidamos do doente quando ele está incapacitado de realizar essas atividades. Por exemplo, o doente quando está em coma não consegue tomar banho sozinho. O doente, quando está em coma, não consegue alimentar-se sozinho. O doente, quando está em coma, não consegue, por exemplo, de tomar o medicamento por via oral sozinho. Então, quero com isso dizer que, na incapacidade do doente, ali há necessidade da intervenção do profissional de enfermagem nesse processo, porque o nosso objetivo é fazer com que o doente tenha a capacidade de autocuidar-se para voltar para a sociedade. Esse é o nosso foco. Por exemplo, qual é o objetivo da universidade? O objetivo da universidade consiste em formar quadros para resolver os problemas da sociedade. E os problemas da sociedade não estão na universidade, mas na universidade o estudante vai receber competência, o estudante vai receber valores, o estudante vai receber habilidades na possibilidade de poder, a posterior, resolver os problemas da sociedade. Mas nós queremos que perceba que o principal foco aqui é orientar os estudantes no curso de licenciatura em ciência da enfermagem. Mas nós estamos aqui dentro da ciência da enfermagem, temos várias cadeiras, mas aqui é especificamente a cadeira de introdução à enfermagem. Ok, então aqui e por aqui nós terminamos, não é? E para concluir com a nossa aula, dissemos que a enfermagem é a arte do cuidar. E nós falamos que o perfil de saída ou o campo de atuação da nossa profissão como futuros enfermeiros, primeiro temos assistência, segundo temos administração, terceiro temos docência e o quarto temos investigação. Estamos juntos? Ok. Então, nós concluímos que o nível profissional, nós temos o nível básico, nós temos o nível médio e nós temos o nível superior. E dentro do nível básico nós temos os auxiliares de enfermagem, dentro do nível médio nós temos os técnicos de enfermagem, nós temos o especializado. Ao nível superior nós temos o bacharel em enfermagem, nós temos o enfermeiro e nós temos o especialista. Ok? Então, o cuidado é a essência da enfermagem. E o cuidado autêntico, ele vai além de assistência à doença. Muito obrigado